aqui onde nós estamos entrando agora é Cisjordânia, que em 1948 foi dada para a Jordânia. Do lado de lá do Rio Jordão é Transjordânia, o lado de cá é Cisjordânia. Aqui nós temos uma reserva florestal de árvores plantadas para manter o vento, a umidade, né? Chama chuva. Chegamos a Jerusalém. Temos um cemitério católico, cristão, tem cruzes. Cemitério de judeu não tem cruz. Aqui é o departamento do Hospital Hadassah. O Hospital Hadassah é lá em Enquerem, onde João Batista nasceu. Só que esse hospital atende a Universidade de Jerusalém. Aqui são repúblicas onde moram os estudantes e em frente nós temos a Universidade de Jerusalém. A Universidade de Jerusalém foi fundada em 1928, 20 anos antes de existir o país. O país só foi formado em 48, em 28 os ingleses fundaram a Universidade Hebraica de Jerusalém. Aqui fica a Universidade de Jerusalém. Chegamos em Jerusalém, que sonho! Meu Deus, eu não estou acreditando. Promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Eu estou muito, muito feliz. E eu quero compartilhar com vocês essa alegria de estar aqui nessa terra tão abençoada, tão especial para todos nós cristãos. E nós vemos ali ao fundo, né, esse lugar maravilhoso, histórico e que nos emociona a cada momento, a cada lugar que a gente chega. Amor da vida. As oliveiras. O nome de todas as pessoas que contribuíram com dinheiro, com verbas bastante do mundo inteiro para que a Universidade de Jerusalém fosse construída. E hoje, ainda hoje, continuam doando. E a gente tem bastante gente do Brasil, muito americano, mas você tem brasileiros aqui como o Max e Steph, são judeus no mundo todo, que mandam dinheiro para sustentar a universidade e também o país, ok? Coisa tão linda, meu Deus. Tá ali, ó, onde está a mesquita de abóbora dourada, aquele monte que envolve a parte nova, todas as casas, aquilo é o Monte Sião, tá bom? Então o Monte Sião é todo aquele morro que a gente tem lá, até os prédios lá em cima, você vê que é um morro. Aonde está a mesquita é o local do Templo de Salomão. Só que o templo está no Monte Moriá. O que é o Monte Moriá? É um morrinho em cima do Monte Sião. Monte Moriá é um morrinho no Monte Sião.
Tá? Monte Sião é tudo, e o local onde está o templo, onde está a mesquita hoje, é o Monte Moriá. O local aonde Abraão trouxe Isaac para ser sacrificado. É a mesma pedra, era a eira, é a eira de Araúna, de Ornã, aonde o anjo aparece com a espada de fogo desembainhada e Davi compra e sacrifica. É o mesmo lugar. Além do Monte Sinai, o outro único lugar aonde Deus se manifestou com glória Shekinah e colocou o seu nome foi ali no Monte Sião. Então esse é o monte do Deus Pai. Ele fez questão de colocar o seu nome no Monte Sião, no Monte Moriá. Então quando você fala de Monte Sião, Monte Moriá, você pensa no monte de Deus Pai. Amém? Ok. Do lado de lá da rua, aqui, ó, onde está o ônibus, é o Monte das Oliveiras. Ah, que é o Monte das Oliveiras. É, aqui é o Monte das Oliveiras. Monte Tá das Oliveiras. do lado de lá da rua é o Monte das Oliveiras. Quando nós falamos em Monte das Oliveiras, a gente pensa em Jesus, Jardim do Getsemane, Oliveira, né? Onde Jesus dormia, onde ele teve o seu sacrifício. Então nós associamos Monte Sião com Deus Pai. Monte das Oliveiras falou-se associa com o derramamento do óleo, né? Mas gerado por Jesus. Então você associa Monte das Oliveiras com Deus Filho. E aí sobrou o Monte Scopus, aonde nós estamos. Não, Jerusalém é composta por esses três montes. Se o Monte Sião é o monte de Deus Pai e o Monte das Oliveiras é o monte do Deus Filho, o Monte Scopus é o monte do Espírito Santo, simbolizando a presença de Deus e a Trindade reinando e dominando sobre Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Aqui temos a placa, é o Monte das Oliveiras. É o Monte das Oliveiras. E aqui nós temos uma descida, uma rampa natural que sai, né, em caminho de Samaria. Bom, então a ida para Galileia a partir de Jerusalém, o normal para sair de Jerusalém era as pessoas saírem nessa rampa natural e seguir do norte até a Galileia. E ali embaixo é o local onde o profeta Zacarias nasceu e viveu. O filme do profeta Zacarias foi feito ali. Zacarias é aquele profeta que foi morto pelo rei entre o altar e o templo, né? Está enterrado ali no Vale de Quidron. Ó, coisa interessante, quando Jesus vinha da Galileia ou ia para Galileia, o caminho, a descida natural era descer aqui, porque o resto da encosta é íngreme, é pedra, não dá para passar normalmente. Então, ou você subia aqui ou subia do outro lado do Monte das Oliveiras, que era Betânia, do lado de lá, e não é tão perto. O normal é quem vem de lá já pegar essa subida e vir para cá. Quando saía de Jerusalém, né, para ir para Galileia, o caminho era este. Homens fortes caminhando, né, o dia inteiro. A viagem daqui a Galileia durava 7 dias. Quando os samaritanos não deixavam Jesus os discípulos passar por Samaria, né, eles tinham que retornar até aqui, pegar toda essa estrada que nós fizemos de Jope, Tel Aviv até aqui, descer até a praia, seguir via Mares, pegar Cesareia, atravessar o Vale do Armagedon, Monte Tabor, subir as montanhas para descer na Galileia. Isso aumentava o trajeto em 4 vezes. Indo por aqui 7 dias, indo pelo mar 28 dias. No fundo, nós temos aqui o deserto da Judeia, também temos ao fundo o Rio Jordão e estamos aqui registrando, tirando foto. O pastor já deu uma belíssima explicação e estamos felizes de estar aqui neste lugar maravilhoso. Aqui temos o Monte das Oliveiras, né? E bem lá ao fundo, lá, não dá para ver daqui, mas atrás daqueles montes também tem o Mar Morto, né? Depois nós vamos lá também. Estamos chegando aqui no lugar
da ascensão de Jesus, no meio do topo do Monte das Oliveiras. Eu não atropelar pedestre no meio dos atos. Foi construído pela rainha Helena. No ano 306, Constantino assume o Império Romano, transforma em cristão, e a rainha Helena pega o dinheiro do império, arqueólogos, historiadores, trabalhadores, tudo que ela pode, com todo o dinheiro do reino, e vem para Israel e diz: eu quero que vocês me encontrem em todos os lugares aonde Jesus circular. Helena, mãe do rei Constantino, realmente era convertida a Jesus. Ele não, nunca foi, mas ela sim, tá? E aí os historiadores chegam aqui, pela tradição, no ano 308, 310, ainda era muito recente, e o povo que morava no local, porque formaram-se comunidades, e todos unanimemente disseram: o local de onde Jesus subiu ao céu é esse aqui. Tá? Então ela veio e mandou construir uma capelinha, bem pequenininha, muito bonitinha. Só que Jerusalém foi tomada e retomada 42 vezes, sofreu 70 e poucas guerras e foi tomada e retomada, acho que 42 vezes. Passa minha cabeça não está falha, é isso aí. E cada povo que chegava derrubava a igreja do outro e fazia a sua. Então, essa capelinha já foi de tudo. Templo pagão, já foi igreja católica, já foi mesquita. Você vê que o último formato é de uma mesquita, tá? O detalhe, eles pegavam as pedras e o mármore, né, existente, e usavam para a nova construção. Israel não tem mármore. Todo o mármore que você vê aqui foi trazido, em todas as construções de Israel, foi trazido da Itália, de jangada, arrastada por navio. Vinha amarrado na jangada atrás dos navios, chegava aqui, trabalhavam e tudo mais. Tá? Então ela gastou muito dinheiro para fazer as igrejas que nós vamos ver. Foram derrubadas e refeitas usando o material que encontravam no local. Esse dia, ele quase disse: daqui 10 dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Mas eu acho que ele sabia. Não muito depois desses dias, vocês vão receber, descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis cheios, de poder e fogo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e fogo. E é interessante, Jesus começa a dar as últimas instruções, para os discípulos, para serem testemunhas e tudo mais, revestidos do poder. Enquanto ele está falando, ele vai subindo diante dos olhos dos discípulos, de boca aberta, olhando, e Jesus vai subindo e falando, e eles não estavam nem se dando conta do acontecimento, abismados. E hoje nós temos nuvens, mas não é normal você ter nuvem em Israel. Normal é estar azulzinho, não tem nuvem. Mas é muito importante nós entendermos que Jesus não subiu numa nuvem normal. Fica muito claro para nós que a nuvem de glória de Deus desce, envolve Jesus e o leva para o céu. É a nuvem de glória que envolve Jesus, e os discípulos boquiabertos, olhando, aquela maravilha, coisa inédita, coisa nova diante dos olhos, mas também o mestre está indo, E aí os anjos aparecem. Falou, varões galileus, por que estás abismado? Este mesmo Jesus que subiu vai voltar, há de vir, Glória a Deus. E não muito depois desse tempo, Já começa a esperar agora. O dia é hoje. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Venha em breve. E aí eles saem daqui e caminham até o cenáculo. A distância entre este ponto e o cenáculo é a distância de um sábado. A distância de um sábado é a distância máxima que um judeu podia andar no dia de sábado. Então, nessa distância, em volta da casa, tinha que ter uma sinagoga, como acontece hoje. Estamos chegando aqui no lugar onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Bem rapidinho, tá? Toda noite ele dormia numa caverna diferente no Monte das Oliveiras. Ele dormia em lugar diferente porque tinha 3 exércitos tentando matar: o de Herodes, de Pilatos e dos sacerdotes. Então, toda noite ele dormia num lugar diferente. Esse era um dos locais que Jesus mais gostava que vinha dormir. Ok?
E aqui ele orou com os discípulos, muitas vezes o Pai Nosso, e se tornou tradicional orar o Pai Nosso nesse local. E aqui se formou uma comunidade, uma igreja. Bom, por isso é Pai Nosso tradicional. Aqui na parede nós temos o Pai Nosso em hebraico e aramaico. Estamos aqui no local onde Jesus dormia com seus discípulos. Eles cavavam e ficava essa caverna. Cortar, aparelhar para fazer as tábuas do templo, tá? E também é a tábua que foi usada para fazer a Arca da Aliança. Então, a acácia, ela simboliza primeiro Jesus. Ela tem uma madeira dura, né? E ainda que ela seja plantada no meio do mangue, ela não apodrece. Ou seja, Jesus tem um caráter tão forte, o poder de Deus tão forte, que ele podia andar no meio da podridão, que ele não apodrecia, ele não se, né, pecava, não havia como pecar. Então, a acácia é símbolo de Jesus. Também, no meio do deserto, tá? Ela tem raízes tão profundas que ela vai buscar água quilômetros abaixo. Tremendo. Okay? Então, isso são características da acácia. Mas a acácia também simboliza cada um de nós. É uma árvore cheia de tortuosidades, nós, tá? E tem aparência de morta, mas está viva. Ela no deserto perde as folhas, tem aparência de morta, mas ela sobrevive anos e anos e não morre. Era como nós quando estávamos no mundo, vivos, mas mortos nos nossos pecados. Aparência de mortos, mas vivos no mundo. E aí Deus mandou o Espírito Santo, simbolizado por Moisés, nos cortar das bases da terra, do deserto onde nós vivemos, e nos plantar em bases de prata, que fala da redenção de Jesus Cristo na nossa vida. Perdemos as raízes do mundo e fomos plantados em Jesus Cristo. Por isso, nós somos as tábuas do templo de Deus, né? E também a arca, né, foi feito de acácia, que é Jesus, tá? Então aqui tanto simboliza Jesus homem, Jesus Deus, como cada um de nós. A acácia somos nós, ok? No dia da crucificação, quem que estava ferindo Jesus? Nós. Qual era a coroa de espinho? A acácia. Aqui, ó. Tá? Cadê os galinhos? Olha os espinhos da acácia. Foi a coroa que Jesus usou na cruz. Olha o tamanho dos espinhos. Pega lá, irmão, esse espinho. E a coroa de espinho foi feita de acácia. Se nós éramos importantes para ser as tábuas dos tabernáculos, na hora da crucificação, se Deus só usou a acácia, quem você acha que ele ia usar na hora da crucificação? Se nós simbolizamos a acácia, e se somos nós que estamos ferindo a testa, a fronte de Jesus, era a acácia, a coroa de espinho. Coisa linda. E aí eu já vi. Estamos aqui agora numa vista privilegiada para Jerusalém, e ali nós podemos ver a mesquita que foi construída no local do templo de Salomão. E temos aqui também o cemitério Mais antigo do mundo. mais antigo, né? Um dos mais antigos do mundo. Ali onde está a igrejinha de abóbora cinza, formato de uma gota, Dominus Flevit, é outro local, outra caverna onde Jesus costumava passar a noite. Na entrada triunfal, Jesus fez esse trajeto que nós fizemos, esse cemitério já existia, e aquela rua que desce lá onde o pessoal está saindo pela porta do Dominus Flevit, é o caminho natural para a descida para o Vale de Quidron, que está bem embaixo, tá bom? E ali Jesus entra no local. A igreja tem formato de gota porque foi ali que Jesus parou e chorou sobre Jerusalém. Nesse local ali, ó, né? A igreja da gota, formato de gota para lembrar as lágrimas de Jesus. É a igreja do Getsemane,
tá bom? Nós temos o Vale de Quidrom, a igreja de Cebolinha Dourada é ouro, é a igreja de Santa Maria Madalena. Aquela igreja no meio do Vale de Quidrom, né, é o local onde Estevão foi apedrejado. Tá vendo aquela toda de pedra bem clarinha, o calcário branco, né? No meio do Vale de Quidrom, ali que Estevão foi apedrejado, tá bom? O Vale de Quidrom, aqui embaixo, esse cemitério é muito antigo, lá embaixo, depois do ônibus, ó, o ônibus está passando, bem em frente não tem uma pilastra? Aquele é a pilastra de Absalão, pilar de Absalão, túmulo de Absalão. Do lado nós temos um túmulo de cabeça de pirâmide que é do profeta Zacarias, aquele que nós vimos a casa lá, tá? Que foi morto entre o templo e o altar. Ali também está enterrado, lá embaixo no Vale de Quidrom, a filha do faraó que foi esposa de Salomão. Tá? Então aqui embaixo nós temos um dos cemitérios, a partir do Vale de Quidrom, um dos cemitérios mais antigos do mundo. Jesus descia, atravessava o Vale de Quidrom e subia para entrar no templo. Uma coisa importante, lá no muro tem uma porta fechada, né? Aquela dupla, lá no muro é a porta dourada, né? E a porta foi fechada em 1517 pelos otomanos, turcos otomanos, porque eles sabem que Jesus viria um dia, pisaria aqui no Monte das Oliveiras, que está rachado, né, pastor? Ele vai se abrir em dois, vai abrir o vale, Jesus vai passar no vale e vai entrar por aquela porta. Então eles fecharam. Aquela é a porta dourada. Por que Jesus vai entrar por aquela porta? Porque aquela é a porta do reino. Quando Salomão construiu o templo, e ainda podia trazer Davi, né? Ainda que carregado, velhinho, para entrar no templo. O templo era virado para o Oriente, virado para o Monte das Oliveiras. O rei entrava, com a corte entrava por aquela porta. O rei não entrava por outra porta, somente pela porta do rei. Jesus, o rei da glória, quando voltar, só tem uma porta para ele entrar, é a porta do rei, porque ele é o verdadeiro rei, é o rei da glória. Essa também é a porta formosa. Na época de Jesus não tinha mais rei assim, né, como Salomão, Davi, né? E aí, mas os ricos, os nobres, aqueles que queriam fazer pose, só entravam para a porta do rei. A porta do povão é aqui, olha, tá vendo as escadarias? Né? Ali era a porta principal do povão. O povão entrava aqui, nobre, gente de dinheiro entrava por aquela porta. E aí o que acontece? O paralítico não vai ficar na porta do povo que não tem dinheiro, ele foi ficar na porta dos ricos. Porta formosa. E está ali do lado de fora, porque não podia entrar, nem para dentro do muro. Está ali sentado, pedindo esmola. Aí passa Pedro e João. Ué, nessa porta só entra gente que tem dinheiro. Me dá um dinheirinho, me dá uma esmola. Pedro e João para, olha para ele. Só, dinheiro a gente não tem não, mas a gente tem uma coisa muito melhor do que dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem graça de Deus, tem poder, tem unção. Glória a Deus. Tem salvação, tem cura. Aleluia. Olha para nós, ó, tá vendo? Restaurado. Sabe o que é uma pessoa restaurada? Ó, tá vendo? Eu e ele, né? Restaurado. Quer ser igual? Quer ser curado? Levanta-te e anda. Aquele que era coxo, que não podia caminhar, não podia ir a lugar nenhum, que era largado ali, né, naquele local, né, não podia entrar dentro do templo, nem nos muros, porque era impedido, né, de entrar naquele dia. Deus providenciou, as pernas esticaram, os arteiros funcionaram, e ele entrou, foi correndo, né, perfeito, restaurado, né, no poder de Deus, correu para dentro da presença de Deus, né? É aquilo que o poder de Deus pode fazer, que o dinheiro não pode. Muitos turistas aqui chegando, as equipes conhecendo Jerusalém. Nós temos o costume de colocar flores nos túmulos. Eles têm costume de botar pedra. Deus coloca pedra. Deus, fazer um memorial a Deus, Deus pede que se levante um monte de pedra. Se para Deus
um monte de pedra é honrar, né, e fazer um memorial, por que para ser humano não é? Então o judeu tomou por costume, ao fazer um memorial, marcar uma data, um local muito importante, levantar um monte de pedra. É por isso que nos túmulos eles colocam pedra. Um túmulo com muita pedra significa que a pessoa é muito amada, muito lembrada, e eles vêm fazer memorial, né, de que a pessoa faz falta, é importante. Foi o caminho que Jesus fez para descer no dia da entrada triunfal. Jesus estava descendo e o povo, né, colocando roupa, as palmeiras, né, de tâmara, e as crianças dizendo Osana, Baruch Haba, Hamelech Sheba Beshem Adonai, né? Bem-aventurado, bendito o Rei, né, que vem em nome do Senhor. Isso é profecia, né? Montado num jumentinho passar, nesse dia eles estarão entronizando o Messias como Rei na terra. E aí o povo estava, né, entronizando Jesus, Rei Messias na terra. Os fariseus, os saduceus, chegam para Jesus e dizem: mestre, manda que os teus discípulos se calem, né? Como é que pode? E tal. O que Jesus respondeu para eles? Hoje é o dia. Está estabelecido desde a eternidade que esse dia iria acontecer. Nada nem ninguém vai mudar que hoje eu estou sendo entronizado aqui na terra como Rei Messias do povo de Israel. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Mas ninguém vai mudar nem impedir disto acontecer. Chegamos agora no Getsemane, ou Getsemane. Significa lugar que prensa azeite. Muitas oliveiras aqui. Nós estamos no jardim do Getsemane. Get significa prensa, Shemani é azeite. Esse era um local de prensa de óleo. Muita gente acredita que isso aqui fosse uma prensa comunitária, né? Porque diz que todo mundo tinha oliveira, então cada um trazia a sua azeitona e fazia o seu próprio azeite. Eu particularmente não acredito, tá? Particularmente. Ou, de alguma maneira, ainda que fosse comunitário, tinha alguém que tomava conta. Na minha maneira de entender, isso aqui era cercado, era uma propriedade particular, tá bom? E as pessoas que eram donos desse local aceitaram a Jesus e colocavam esse local à disposição de Jesus para passar a noite com os discípulos. Não havia essa rua que nós temos aqui. O lado de lá também faz parte do jardim do Getsemane, e a gruta onde Jesus passava a noite está do lado de lá, na parte de baixo. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, né? Deixa eles dormindo mais ou menos por aqui, a distância de um tiro de pedra, né? Ele se afasta e vai, ajoelha e ora. Eles inverteram a entrada, dificultou um pouquinho, nós vamos ver na saída isso, tá bom? E aí Jesus vai e ora, né? E depois de orar por uma hora, retorna e encontra os discípulos dormindo. E disse: nem por uma hora conseguiste velar comigo. Mas o peso espiritual no local era tão grande que eles estavam zonzos. Era tanto peso que estavam com sono, não conseguiam manter os olhos abertos. Jesus entendia isso de guerra espiritual, né? Mas esperava que eles tivessem um pouquinho mais de discernimento para uma guerra espiritual naquele momento, né? Para estar junto. Mas a história mostra que não podia. Jesus tinha que passar até essa guerra espiritual sozinho. Né? Não teria ajuda de ninguém. E ele volta. E na segunda vez, consta que o local onde ele se ajoelha para orar é dentro da igreja aonde nós vamos. E ali, Jesus dobra os joelhos, diz: Pai,
Se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu sei que a tua vontade vai ser feita, seja feita a tua vontade, não a minha, né? O que eu tenho que passar, eu vou passar, por ser obediente até a morte, né? E aí, Jesus, nesse momento, tá? Ele começa a puxar os pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva, até o último homem e mulher que ainda vai nascer, ele começa a puxar sobre ele. Ele não tinha pecado, ele não podia morrer. O preço do pecado é a morte. Ele precisava tomar o meu pecado, o teu pecado, para poder morrer. E ele fez isso aqui. Aí ele começa a puxar o pecado da humanidade sobre ele. E o peso do nosso pecado começou a fazer uma pressão tão grande sobre Jesus, tão grande, que o sangue começou a sair pelos poros, né? E aí formou grandes gotas, e de repente começou a gotejar, escorrer para o chão as gotas de sangue de Jesus. Jesus naquela hora estava no Getsemane, na prensa de azeite. Ele estava destilando o seu próprio azeite, o seu próprio interior, para gerar vidas. Neste local Jesus estava gerando a redenção de cada um de nós, e muito mais, estava gerando também a vinda do Espírito Santo. Nesse local Jesus morreu a nossa morte espiritual. Na cruz ele morre a nossa morte natural, física. Porque a Bíblia diz que ele morreu as nossas mortes. A Bíblia enfatiza nossas, né, mortes. Você morre espiritualmente e fisicamente. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para eles: no dia que pecar, morre. No dia que eles pecaram, morreram? Não, morreram espiritualmente, não fisicamente. Demorou, né, para eles morrerem fisicamente. Você pode morrer espiritualmente, como o mundo que não conhece Jesus, e não morrer fisicamente. Aqui Jesus tomou sobre si a nossa morte espiritual, né? E aí ele estava preparado para ir para a cruz, morrer a nossa morte física. Se não, né, Jesus não tinha pecado. Jesus não tivesse tomado os nossos pecados aqui no jardim do Getsemane, ele estava pendurado na cruz até hoje, sangrando, estava lá, né? E é interessante, amados, que cada gota de sangue dava para a humanidade, para cada um de nós: eu te amo. Cada gota que caía na terra era Jesus gritando: é por amor a ti. Aleluia, eu te amo. Jesus. Eu te amo. É um alto preço. Olha quanto vale a tua vida. O sacrifício de Deus por ti. O amor de Deus pela tua vida, quanto vale. É muito alto este preço. E aqui Jesus começa a completar o plano divino, né, para derrotar o diabo e nos dar direito de novo à salvação, nos dar o direito de voltar a ser homens e mulheres espirituais, de entrar novamente no céu, né, de ter esse relacionamento com Deus. A partir daí, ele nos dá o direito de, né, termos e recebermos o Espírito Santo, temos relacionamento direto com Deus. Gente, é muito poder, né? Salvação, gente, é o tipo de vida que Deus leva, né? Com salvação você recebe herança de ser a família de Deus. Com salvação você recebe direito de cura, recebe poder, autoridade em nome de Jesus. Você recebe tudo que Deus tem e que Jesus conquistou nas nossas vidas. Você recebe só daquele: eu quero, eu reconheço, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Porque o preço foi valoroso, o preço foi glorioso. O preço foi acima de tudo e qualquer coisa que se possa imaginar. É isso, Jesus morreu por nós. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. É importante também nós vermos que, eu não lembro qual salmo que cita que o pai de família é como a oliveira, que tem os seus rebentos ao redor da sua mesa, né? 28. Salmo 128, né? Exatamente. E Deus é tão sábio, porque a oliveira é uma das poucas árvores que morre e renasce das próprias raízes. Ela derruba a azeitoninha na raiz e renasce da própria raiz. É por isso que aquela árvore pode ter por um ano, a outra também. Ela renasce dela mesma. Ela não forma. As que caírem fora formam uma nova árvore, mas as que caem no próprio pé, olha lá, renasce dela mesma.
Israel morreu no ano 70, 135, que se acabou de vez, né? A Eólia está capitalina para Jerusalém, para separar dos judeus definitivamente, e Palestina, toda a região, para desvincular com o povo judeu, né? A língua morreu, a única língua e o único povo extinto. Pode, Isaías 65, uma nação nascer não só. Em 1948, responde essa profecia. Não foi a ONU, não foi os Valdaranha, não foi homem, foi Deus. A única língua que morreu e renasceu, as outras continuam mortas. O hebraico está vivo. Né? O povo judeu está aqui, a nação está aqui, né? Para mostrar que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus de vivo e não de morto. Por isso, Oliveira é símbolo também de Israel. Renasce das suas próprias raízes. E as raízes de Israel são divinas. Né? Raízes de Israel vem de Deus. E o sambujeiro bravo, né? A oliveira que nasce sozinha, sem raiz, sem procedência, né? Lá que não é nem boa para produzir nada, pega um galinho, enxerta aqui, ó, na oliveira verdadeira, começa a dar bom fruto, produzir bom azeite, né? E flui aquele azeite maravilhoso do Espírito Santo, coisa tremenda. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Aqui temos a oliveira verdadeira que renasce das suas próprias raízes. Iar acolo este locul unde Mântuitorul Hristos. Gente, todo mármore e granizo enormes que vocês veem lá dentro foi achado no local, é da igreja que a Rainha Helena construiu, tá? E é trazido da Itália por Jangá. O piso de mosaico é helenístico, né? É muito da bizantino. Porque a Roma não tem tradição de cultura, eles copiaram da Grécia. Igreja das Nações, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha ali. Construída pela Rainha Helena, mãe de Constantino. Essa igreja histórica, imperador romano. E o resto completaram para a gente ter uma ideia de como era, que era o piso da primeira igreja. Tá? Tudo que você vê amarelo na parede é ouro de verdade. Tudo que for amarelinho nas pinturas, escultura, nas cúpulas, é ouro mesmo. Bom? Então a riqueza é muito grande. Esse trabalho em ouro, a igreja é escura porque esse trabalho com ouro, né, ele é batido, né, ele é aquecido e batido para formar as plaquinhas, os desenhos, com claridade ele vai descolando. Então de vez em quando eles fazem uma restauração, mas é um trabalho lindo. Gente, o altar a igreja é bem bizantina. O que é a igreja bizantina? Tem 3 altares, um altar central e 2 altares laterais. Sempre com 2 laterais, e no altar central vem sempre coluna. Isso é estilo Rainha Helena, estilo bizantino, com teto arredondado. Tá? Então ela tem todo o estilo bizantino. E a coisa mais interessante aqui, no altar do meio está Jesus ajoelhado com túnica vermelha. Ele não tinha túnica vermelha, a túnica dele era branca, ficou vermelha de sangue. Essa oliveira aqui tem mais de 2000 anos. Essa é a outra oliveira. Muito antiga. Morre e renasce da própria raiz.